Olá, meus caros amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Arthur e seja bem-vindo ao City Nome Digna. Vários países existiram na história do mundo e poucos realmente têm grande relevância pra gente hoje em dia. Mas tem um que tem uma história muito interessante, a gente simplesmente nem sabe que ele existiu, que foi a República Pirata. Bem, o período da pirataria nas Bahamas começou quando John Avery trouxe seu navio, o Fancy, rico demais, e ele subornou o governador da época, que era o Nicholas Trout. Bem, as Bahamas britânicas nunca tiveram tanta influência no império. Elas não tinham terras férteis como a Jamaica e elas eram bem pequenininhas. Então elas serviam mais como ponto de encontro para navios, só que não continuava não tendo muita relevância, tanto que às vezes o governo britânico esquecia de nomear governador para lá. Então, o pirata que fez esse suborno, ele conseguiu usar aquela ilha meio que abandonada para servir como um ponto de comércio entre os piratas da região. Você podia parar lá, você era um porto seguro para eles, sem o risco deles serem pegos. Mas o que aconteceu? Uma frota franco-espanhola, ou seja, a Espanha, atacou a ilha de Nassau, que era onde ficavam as Bahamas, e o governador já não tinha moral lá, os piratas eram que realmente governavam. Eles atacaram e eles fugiram. O governador fugiu, e aí o governo britânico não nomeou um novo cara, então a ilha foi literalmente abandonada. E foi aí que os resolveram fazer a festa. Então, Nassau simplesmente foi tomada por corsários, ou seja, piratas pagos, que eram ingleses, e se tornaram praticamente sem lei com o tempo, porque você não tinha quem limitasse tudo aquilo. Então, sem lei nenhuma, esses piratas começaram a navios franceses e espanhóis, enquanto as forças francesas queimavam Nassau várias e várias vezes. Então, os piratas se juntaram e acabou que eles criaram sua própria república, seus próprios governadores. E em 1713 a Guerra de Sucessão Espanhola acabou e muitos corsários britânicos demoraram a receber essa notícia e também relutaram a aceitá-la, então eles caíram na pirataria. Levou a um grande número de corsários desempregados. Então eles foram a caminho de New Providence para se juntar à República dos Piratas e aumentar o seu número. A república foi dominada por dois piratas famosos que eram rivais, Benjamin Hornigold e Henry Jennings. O Hornigold foi o mentor de piratas famosos como o famoso Edward Teach, conhecido como Barba Negra, e junto com Sam Bellarmine e Stede Bonnet. Cara, pessoas como o governador das Bermudas na época afirmavam que havia cerca de 1000 piratas em Nassau. Naquela época, e eles superavam, tipo assim, meras centenas de habitantes da cidade. E o Barba Negra foi mais tarde eleito pelos piratas de Nassau para ser o seu magistrado. Ou seja, ele estava no comando não só do judiciário, como no comando da república. E ele deveria manter a ordem e interpretar todas as leis para evitar um caos maior do que aquela ilha já era. Enfim, os piratas dirigiam seus negócios usando o que era chamado Código Pirata, que era uma base de sua alegação para o governo de New Providence, que constituía essa espécie de república pirata. De acordo com esse código, os piratas dirigiam seus navios de forma democrática, compartilhando o saque por igual e selecionando e depondo seus capitães pelo voto popular. Muitos dos piratas eram corsários desempregados desde o fim da guerra da Rainha Anne e ex-marinheiros que se revoltaram contra as condições dos navios mercantes e navais. Africanos e irlandeses podiam ser membros iguais da tripulação e várias pessoas de ascendência mista europeia e africana tornaram-se capitães piratas. Alguns dos piratas também eram jacobitas, que se tornaram piratas para ajudar a restaurar a recém-deposta linhagem de Stuart ao trono. Nesse meio tempo aí surgiam piratas como Thomas Barrow, que se declarou governador daquela ilha e inclusive tinha um plano de levar jamaicanos para fazer uma certa colonização lá. Só que isso não foi muito para frente. Bem, os piratas iam vendo como dava. Na maioria das vezes atacavam navios ingleses que passavam por lá. E a Inglaterra não nomeava governador justamente por essa falta de relevância das Bahamas. Enfim, o tempo foi passando, a Inglaterra foi adiando isso aí, e o pessoal tinha seus navios saqueados. Então o rei Jorge I decidiu pôr um fim nessa palhaçada aí. Então ele decidiu dar o perdão real
Só que o governo britânico meteu o pé para trás e ainda chegou a perseguir alguns piratas. Embora alguns piratas como Charles Vane e Barba Negra tenham escapado da captura, Hornigold fez 10 piratas prisioneiros e na manhã de 12 de dezembro de 1718, 9 deles foram executados. E esse ato restabeleceu o controle britânico e encerrou a República dos Piratas nas Bahamas. Os piratas que fugiram com sucesso continuaram suas atividades e agindo como piratas. E só que a era da pirataria, a era de ouro da pirataria no Caribe acabou por aí. Bem, o que se sabe que hoje em dia em vários jogos você vê essa república por lá. Então ela não foi totalmente esquecida, mas ela não é muito mencionada hoje em dia. Recomendo dar uma pesquisada sobre o assunto e enfim, o vídeo foi esse. Um abraço e tchau.